Sejam bem-vindos à nossa audiência do podcast Segurança Online. Hoje, com o nosso episódio, falando sobre a saúde física e mental dos profissionais de segurança pública. E um estudo de caso com os profissionais de segurança pública do distrito, os profissionais militares da segurança pública do Distrito Federal. Então, temos aqui a honra de estar com a presença do Dr. Gutenberg Fialho, nosso dileto amigo, médico renomado em Brasília, presidente do Sindicato dos Médicos de Brasília, o Sindmed, que vai falar da questão com conhecimento de causa, com propriedade, porque ele talvez seja uma das pessoas mais apropriadas e pertinentes para falar sobre saúde dos profissionais de segurança pública, bem como de toda a população do Distrito Federal. Gutenberg, um abraço, obrigado por você ter vindo. Então você está com a palavra para fazer suas considerações iniciais. Coronel, então eu agradeço o espaço para conversarmos aqui sobre a saúde da polícia, do policial, né? Uhum. Da saúde, da segurança pública do Distrito Federal, aqui no seu podcast Segurança Online. E esse tema é de extrema importância e gravidade. Se você tem um servidor público, independente de civil ou militar, com condições de trabalho adequadas, rígido, sadio e com a capacidade cognitiva e mental equilibrada, preste um serviço. Se esse quadro está comprometido, evidentemente que esse serviço está comprometido, principalmente quando você trata de segurança e expõe a própria vida, né? Você já tem uma carga de ansiedade além do normal, porque quando você sai em campo, você já sai expondo uma coisa que é mais importante, o maior patrimônio do ser humano, que é a vida. Isso gera ansiedade, isso gera um quadro de estresse acima da média da população. Então, o adoecimento mental nessa população é maior do que na população normal. E nós precisamos cuidar disso, porque um segmento da segurança pública, um segmento da sociedade que leva tranquilidade, leva segurança, tranquilidade e paz à população, não pode adoecer, né? Investimento em qualidade de vida, em saúde ocupacional, seja de qualquer servidor, seja saúde, segurança, tal, transporte é importante, mas segmento que cuida de segurança e de saúde é fundamental, o equilíbrio emocional. Principalmente, Gutenberg, quando é o braço armado do Estado. Exatamente. Ao invés de ele estar exposto e vai expor outro. Exatamente. Em um momento de descontrole emocional, pode, em vez de promover a justiça, promover inclusive a injustiça. Uhum. Né? E os casos que de vez em quando chega à mídia, quando você faz uma análise mais apurada da situação de saúde mental daquele servidor, você percebe que ele não estava tendo um acompanhamento de saúde adequado. E o Estado não pode penalizar o seu servidor a tal ponto, porque seria uma escravidão da vida. Até porque é responsabilidade do Estado manter saudável, rígido, né? Toda a população. Não é só o profissional, toda a população saúde brasileira. É o direito de todo o dever do Estado. Uhum. Mas, quando se trata de servidor público, a responsabilidade do Estado é bem maior. Né? Muito obrigado pelas suas... Realmente já dá para ver que você, como ninguém, conhece essa questão. E há algum tempo nós estivemos conversando, quando eu presidia a Associação dos Oficiais da Reserva Remunerada e Reformada da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar, nós conversamos muito sobre isso. E naquela época nós analisamos as saídas que existem hoje, tanto no sistema público quanto no sistema privado de saúde, um complementando o outro, claro, porque o sistema público ele é essencial, nunca pode deixar de existir. E a gente vê que o Distrito Federal ainda não achou uma solução adequada. Eu queria que você descrevesse como pode ser feito isso,
como pode ser agregado, como o sistema de saúde privada complementar pode ajudar o setor público na questão dos profissionais de segurança pública. É importante frisar, como você colocou na sua fala há segundos atrás, que o sistema público e privado eles não são competitivos, eles se complementam. Uhum. Isso é até um princípio constitucional. A iniciativa privada, a medicina suplementar, está aí para atender às necessidades de saúde da população naquilo que o Estado não pode ofertar, não pode oferecer. Ele não pode substituir. A saúde pública do Distrito Federal recebe uma parcela de orçamento do Fundo Constitucional. Saúde pública. Saúde pública, educação e a segurança. A segurança é uma parcela maior. Isso está em torno de 300, 400 milhões. Só da PM. Só destinado à saúde. Destinado à saúde. E o orçamento da Secretaria de Saúde como um todo chega a 7 bilhões. Veja que não é pouco dinheiro. É maior do que o orçamento de muitas capitais de estado por aí. Eu estou falando do orçamento da Secretaria de Saúde. Completo. Estado completo. Né? Eu estou até podendo até fazer essa comparação. No entanto, nós vivemos aí um verdadeiro caos com óbitos evitáveis o tempo todo. Com relação à segurança pública, você tem um hospital da PM. Que é subaproveitado, não funciona. Pois é. É uma estrutura que funcionou bem na pandemia, que mostrou que tem estrutura para funcionar, para assistir esse segmento da sociedade. Basta que você tenha foco e que você tenha um planejamento e uma gestão de custos. E um investimento adequado. Investimento adequado, de acordo com a necessidade, e fazer uma auditoria eficaz. Vocês têm hoje um convênio com alguns hospitais da cidade, mas que as queixas não são pequenas e o orçamento não chega ao meio do ano. Né? Então é necessário ter uma visão voltada à redução desses custos, fazer uma auditoria realmente eficaz e diária, com um controle mais rigoroso, porque tem procedimentos que não podem esperar. Os procedimentos eletivos, você pode planejar aquelas situações emergenciais, a oncologia e outras coisas, que se assistir. Os quadros, né, mais graves, que se você não der assistência no momento, o paciente vai a óbito até ter uma qualidade de vida comprometida a partir daí. Mas com os números e com os indicadores, você faz uma gestão eficiente. O hospital da PM pode fazer parceria com a medicina suplementar, com a medicina privada? Pode. Basta que se determine normas, critérios. Nós tivemos época aqui no Distrito Federal, que a própria fundação, nós tivemos época aqui no Distrito Federal, que a própria Secretaria de Saúde fazia isso com a antiga Fundação Hospitalar. Se atendia a população e uma parcela de atendimento eram privados. Isso com o tempo se perdeu, evoluiu para outras coisas e chegou esse drama que é hoje. Mas você pode fazer uma parceria com um grupo empresarial da área da saúde para atender a necessidade. Exemplificando, a própria Rede Santa Lúcia, a Rede Dó. A Rede Dó, Santa Lúcia, pode assumir o hospital e naquela modalidade PPP. PPP e o tempo ocioso ser usado com o atendimento privado, atendimento de plano de saúde, para que o hospital tenha recursos de giro. E a segurança pública, a Secretaria de Segurança, né, a PM e tal, ficaria apenas na gestão. Né? Não diria nem na gestão, ficaria apenas no conselho, na supervisão. Né? E passaria a administração para gestores realmente profissionais. Né? Porque gestão não é coisa de amador. Né? E quando você trata de saúde, trata de recursos provenientes aí do Fundo Constitucional, você não pode aprender na gestão. Você tem que chegar na gestão já preparado. Haja vista que nós tivemos um risco muito grande há meses atrás, de ter redução do Fundo Constitucional. Então nós não podemos tratar sem cuidado os recursos do Fundo Constitucional para não ser questionado de desperdício e até ter diminuído o seu cálculo até extinto. Né? Gutenberg,
você falou uma coisa aí e me alertou para um detalhe. A saúde pública, o SUS no Brasil, ele é mantido pelo FPE e pelo FPM. FPE para os estados e FPM para os municípios. Cada um tem sua parcela de contribuição, de manutenção e de recursos para manter o SUS. Ora, o DF já recebe o SUS para a totalidade dos seus... Gestão plena. Mas, além disso, ainda tem o recurso do Fundo Constitucional. Então, tá sobrando, eu acho que não é falta de dinheiro. Eu acho que é problema de planejamento e gestão que está faltando nessa questão. Com 7 bilhões de reais se faz muita coisa. Não estou falando de 7 milhões, eu estou falando de 7 bilhões. Né? E mesmo assim você tem os hospitais na situação que se encontra. Faltam insumos, faltam leitos, violência, falta de profissionais, insumos, de leito, de óbitos evitáveis e tal. O que a gente precisa? Priorizar e evitar o desperdício, né? E a auditoria eficaz. A auditoria eficaz não só de contas, como também de processo de trabalho. Porque quando você investe e não faz auditoria no processo de trabalho, você tem uma distorção de custo. Não só de custo, como de força de trabalho, porque não é essencial, não que é prioritário. Né? Então você tem que estabelecer metas. Nós temos que ter planejamento estratégico, cumprimento de metas e avaliação de desempenho, que são princípios que se usam em qualquer gestão, seja pública e privada. Né? Talvez 7 bilhões de reais não vá fazer com que a saúde pública do Distrito Federal chegue a um ponto de excelência dos países de primeiro mundo, mas, meu amigo, dá para fazer muita coisa. Não pode estar faltando até mods nos hospitais. Quando a gente fala isso, até fazer com que o ouvinte fique surpreendido. Mas chega a ponto de faltar mods no hospital, falta gás, falta o mínimo, falta o básico. Sem falar na medicina terciária, na medicina de alta complexidade. Então você não pode ter um paciente que não consegue ter acesso a um simples anestésico para ser submetido a uma cirurgia, porque a cirurgia é cancelada porque não tem anestésico. Né? Não tem drogas para que o anestesista exerça o seu trabalho. Você tem um paciente que tem uma prótese de quadril que tem ser operado em 48, 72 horas, passa internado no hospital 40, 45, 60 dias ou até mais. O paciente da ortopedia entra com a fratura e sai sequelado porque a cirurgia consolida, a fratura consolida no hospital e ele, em vez de sair com a sua capacidade recuperada, ele sai literalmente aleijado, como nós já denunciamos no Hospital do Taguatinga, no Hospital do Paranoá, quando não vai a óbito. Tivemos a oportunidade de pedir, inclusive, interdição do Hospital do Paranoá na época, porque os pacientes estavam indo a óbito no hospital pela demora de ser submetido à cirurgia. E essa situação não melhorou. Tem se agravado. Né? Portanto, nós temos um volume de recurso enorme que precisa melhor gerido. E sem falar que de vez em quando estoura denúncia de corrupção. O que ocorreu na pandemia, o que está ocorrendo com o IGES, Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, tem um rombo enorme, um déficit enorme, e é emenda atrás de emenda feita pelos parlamentares para o IGES. E diminui a prestação de serviço e aumenta as denúncias e os desvios. Olha, é de arrepiar essas constatações, e principalmente ditas por uma pessoa com a sua responsabilidade e conhecimento de causa do setor, porque você conhece profundamente a situação da saúde pública do Distrito Federal. E eu fico, assim, estupefato com o fato, se o DF recebe 7 bilhões para cuidar da saúde pública dos servidores, dos moradores da capital da República, tem parte, o nosso quinhão de segurança pública também está nesse contexto. Então, como solução, o Distrito Federal criou um plano de saúde, aproveitando aquele plano de saúde da Secretaria de Educações, o INAS. E o INAS, ele é uma forma, no meu entendimento,
de sobrecarga da prestação do serviço. Quer dizer, o Estado está cobrando para fazer uma coisa para a qual ele já recebe do governo. Na realidade é o seguinte, o Sistema Único de Saúde, ele tem que ter qualidade. A partir do momento que eu crio um plano de saúde para dar assistência ao servidor, eu estou confessando a incapacidade e a ineficiência do Sistema Público de Saúde do Estado. Estado, gestor, estou dizendo que eu sou incompetente na área da saúde, estou atendendo mal, estou prestando um serviço de péssima qualidade ao cidadão e ao meu servidor, eu vou penalizá-lo mais ainda, fazendo com que ele pague um plano de saúde que eu vou criar. Porque o INAS, você paga uma mensalidade, uma prestação, além da participação dos seus servidores. Mas o que chama a atenção é que a concepção do INAS, desde o início, eu lembro muito bem que nós conversávamos sobre isso em outro podcast que nós fizemos quando da criação do INAS, eu já dizia naquela ocasião que o cálculo atuarial não se sustentava. E haja vista o recente escândalo a respeito do déficit que o INAS apresenta. Eu tomei conhecimento, inclusive você nós tivemos acesso à auditoria que foi feita. Então, precisa se repensar o INAS, até porque quando você aumenta a mensalidade, e o questionamento foi isso, o aumento da mensalidade do INAS, e aumenta a coparticipação, você está penalizando o servidor, que está há anos sem aumento, porque esse aumento que o governo deu não repõe nem a inflação do período. E é bom dizer que na criação do INAS, o Estado ele é corresponsável. Então o Estado que aumente a sua participação... Mas o que ele fez foi retirar a sua responsabilidade. E não penaliza o servidor. Na realidade, ele tentou ter a coparticipação. Na realidade, ainda não retirou. Mas encaminhou, na época, uma PL, propondo a retirada da coparticipação, que ia encarecer mais ainda a contribuição do servidor, do funcionário, do servidor público, que na realidade ia cair na regra normal de mercado. Ou seja, não tem sentido você pagar o INAS tendo uma participação igual a uma prestação de um plano de saúde. Agora, tem uma questão, e eu não entendo sobre o INAS. Talvez eu entenda, mas talvez eu quero um esclarecimento mais técnico. Porque o INAS não é credenciado, ele não está submetido à regra da Agência Nacional de Saúde, a ANS. A ANS não está. Então ela é uma autogestão. Na realidade, o INAS, a característica do INAS não é nem uma autogestão, né? Mas é um plano de saúde normal. Ele entra no... Sim, mas que não se submete às regras da... Submete, da ANS. Submete, sim. Ele está submetendo a regra da ANS. Só que a forma que foi concebida do custeio do usuário, que é o servidor público, é diferente de outros planos de saúde que está no mercado, né? A gente chama de os planos de saúde normais, Saúde Bradesco, Sul América e tal, né? Tem uma questão no INAS que eu queria que você explicasse para a nossa audiência, é que nos planos de saúde existe uma pesquisa atuarial, a ocorrência da sinistralidade em cima das faixas etárias. Então, aquele cidadão que tem entre 18 e 24 anos, ele é submetido a uma sinistralidade menor do que um de 40. Então, o valor cobrado é em cima desse cálculo atuarial. A taxa de adoecimento do jovem, a sinistralidade, é menor do que o... Mas no INAS é em cima da percepção dos ganhos do titular. Então, o titular tem uma família com X dependentes, paga 400, que é a menor taxa, e depois os outros vão pagando até R$1.000 e poucos. Isso é uma visão socialista da saúde pública, porque a vida de um cidadão A é igual a do cidadão B. Quem diferencia o tratamento, o valor a ser cobrado, é a incidência de doença ou não.
não o quanto a pessoa ganha. Na realidade aí ele está adotando o princípio da solidariedade, né? Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos, e a despesa é rateada. Isso ocorre também com os planos de saúde coletivos, né? Na realidade o que deveria ser feito é a segregação. Ou seja, eu vou pagar o equivalente à sinistralidade do meu grupo. Quando você leva o percentual de saúde da Polícia Militar para o INAS, você vai aportar um valor proporcionalmente maior do que é arrecadado com a mensalidade dos demais servidores. Ou seja, com certeza, você, profissional de saúde da segurança pública, vai estar financiando a assistência à saúde do restante dos servidores públicos. O que, do ponto de vista de recursos, não é justo. E além do mais, o INAS fez uma proposta extraoficial para a Polícia Militar, que para prestar esse serviço, além de vir a folha total do... Ainda tem a coparticipação. Não, ainda tem a instituição pagar 3% da folha de pagamento. Além do fundo constitucional, e tem a coparticipação, ou é sem coparticipação? Não, é com coparticipação. E pagando 3% do total da folha de pagamento. Quer dizer, ele está fazendo um favor. Na verdade é uma exorbitância, uma coisa que não... Mas a forma de financiamento do INAS através do servidor não é sustentável. Não. O cálculo Eu vi na auditoria, cálculo autorial não se sustenta. Então você tem que aumentar o recurso. Eu aumento o recurso como? Aumentando a coparticipação do Estado ou sobrecarregando o servidor, que já está com salário precário, sem reajuste salarial e tal. Sim, mas o Estado não recebe através do FPM, que o Distrito Federal recebe FPM e FPE para financiar, por que ele não aumenta a participação dele? O que nós questionávamos na época, inclusive o Sindicato dos Médicos entrou com a ação na Justiça para não aumentar a mensalidade dos médicos, que nós temos 500 e poucos médicos que fazem parte do INAS, exatamente com esse fundamento, que se precisa realmente aumentar o custeio, mas que se aumente a custa da coparticipação do Estado, e não do servidor que já está precarizado. Tanto que na própria auditoria que nós tivemos acesso, um dos fatores que melhorou a saúde do INAS foi o ingresso da Polícia Civil, que é um efetivo muito menor que o nosso. Muito menor. Né? Mas mesmo assim, deu uma sobrevida. Exatamente. Imagina pegar uma polícia militar e um corpo de bombeiro militar. A gente está falando de aproximadamente 400, 500 milhões ano. Você tem em torno de... Então a gente praticamente iria financiar todos os outros servidores do distrito. Todos os outros. Perfeito. Então a opção é que se trabalhe com a PPP, com a parceria com a iniciativa privada. Onde a iniciativa privada vai usar a capacidade ociosa para... Olha, em São Paulo, lucro, né? Pode até falar eu não gosto do que ele fez, do que ele não fez, mas quando ele era o governador, o Dória fez isso. Usava a capacidade ociosa dos hospitais privados. Numa tabela bem mais baixa, e ele equacionou o atendimento da população. E resolveu a demanda enorme da saúde, né? O Tarcísio está fazendo a mesma coisa. Então eu acho que está faltando... não se precisa inventar a roda, né? As soluções estão aí. Basta você ter foco e não estar preocupado também com algumas questões que a gente não vai nem aqui discutir. Mas o importante é que existe um modelo e falta boa vontade. Né? Eu acho que no caso da Polícia Militar, eu digo isso porque eu sou oriundo da polícia, sou coronel da reformada da Polícia Militar, trabalhei muito tempo nas associações, a legislação toda da PM nós tivemos participação, temos até hoje, e a gente vê o seguinte, porque nós fomos formados para ser policiais, não gestores hospitalares. Porque você formar um profissional de gestão já é complicado, mas um profissional de gestão de um setor como saúde é uma coisa mais complicada ainda. A saúde, ela tem uma especificidade. Eu tenho um curso de administração hospitalar, e na época que eu fiz o curso de administração hospitalar, eu perdi um módulo,
E fiz a reposição, e essa reposição eu fiz um trabalho onde a gente discorria sobre o gestor especializado. O que é isso? Você tem que ter formação na área técnica e formação em gestão. E quais as duas atividades do setor produtivo que exigia-se o gestor especializado? É a área da saúde e montadora de automóveis, principalmente. Então, se você tem um militar com formação em gestão, é o ideal. Ele domina conhecimento técnico e tem um conhecimento de gestão, né? Na área de saúde é a mesma coisa. O gestor, qual é o ideal de um diretor de hospital? Que seja médico com formação em gestão. Hospitalar. Porque não adianta me dizer que basta ser formado em gestão, porque ele não tem a visão técnica, ele não tem a urgência do que é uma doença, a urgência que é a realização da cirurgia, determinado tratamento, né? E quando você tem um militar na gestão, ele tem a visão do que é estar em campo, quais os riscos que o servidor, o militar se submete, e tem a exata noção do que é um militar trabalhando sadio e um militar trabalhando doente. E a gente não pode deixar aqui de registrar que a incidência de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, alcoolismo e outras drogas tem uma incidência enorme, sem falar no suicídio. Então são profissionais que têm que estar sadios para estar em campo. É o assunto que eu ia entrar agora com você. Tem que ter uma saúde mental acompanhada, monitorada e privilegiada. Nos últimos anos nós temos constatado um crescimento vertiginoso do número de suicídio entre policiais aqui no Distrito Federal. Os militares, porque a ocorrência é muito grande. A gente estava conversando antes aqui, você falou da pesquisa, que fala, inclusive, que a incidência de ansiedade, de distúrbio no policial que trabalha no serviço interno é maior do que o que trabalha em campo. Então, isso é um conhecimento que a gente precisa ter, a gente precisa acompanhar. Você falou certo, não precisa ser só um gestor, só um militar. Ele tem que ter a visão do médico para fazer esse tipo de avaliação. Porque isso tudo traduz num aumento de custo para a própria instituição, para o Estado. Porque a econometria de servidores públicos com excesso de ansiedade, com viciado em drogas e bebida alcoólica e outras drogas afins, é um aumento do custo do Estado. Além da periculosidade do exercício da atividade, é uma atividade periculosa e penosa, né? Porque aí você levar em conta que o próprio sofrimento mental do exercício da atividade é penosa, você tem um profissional que tem que ter uma rede de apoio enorme, tem uma sobrecarga, porque qual o déficit que nós temos de militares? Se você analisar, nós 50%. Nós temos menos militar em atividade hoje do que há 20 anos atrás, até mais. Então, quando eu me aposentei, nós tínhamos 17 mil e poucos policiais no Distrito Federal, hoje tem 9. Pois é, então nós temos uma sobrecarga de trabalho, que a própria sobrecarga de trabalho já adoece, além do estresse de você estar lidando ali com sai de casa e não sabe se volta. Nesse aspecto você está corretíssimo. E a solução que o Estado encontrou foi, para fazer esse homem trabalhar mais, foi criar um abono salarial para quem, além do seu trabalho penoso, desgastante, fizesse serviço extra na sua folga. Ele está se sobrecarregando. Não, mas isso foi institucionalizado pelo Estado. Mas isso é um crime. Porque quando eu falo que o profissional de saúde, médico, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e tal, está adoecendo no trabalho, porque muitos fazem TPD, eles vendem na saúde, é grave. Mas quando eu estimulo o militar, que já trabalha normalmente na sua jornada de trabalho normal, sobrecarregado, se sobrecarregar mais ainda, ele não está só vendendo a saúde, ele está vendendo a própria vida. Porque ele sai de casa e não sabe se volta. Isso é desumanidade. Então, o cidadão já sai doente de casa.
e vai lidar com a proteção da vida do outro. Além disso, o reflexo que o policial em trabalho numa situação dessa carrega é a questão da família dele. Ele vê a família dele desassistida, ele sem condições de dar assistência para a sua família. Se prover o sustento da sua família e prover as atenções básicas de saúde, esse cara não vai ficar bem da cabeça. E aí você tem que ter uma rede de apoio, você tem que ter um trabalho preventivo para diagnosticar os distúrbios de comportamento, os primeiros sinais de uma síndrome do pânico, um distúrbio de esquizofrenia e tal, para tirá-lo de campo e tratá-lo antes que ele descompense a atividade. E quando ele descompensa a atividade, ele não tem a assistência que precisa. E aí o caos se estabelece, né? Termina se aposentando, indo para a reserva precocemente. Quer dizer, o Estado perde uma força de trabalho que tem 5 a 10 anos de vida, mais de vida profissional útil, né? E aí a aposentadoria, a reserva vai para a reserva com proventos proporcionais, não é isso? Então tem toda uma quebra de perspectiva até ele paga de todo jeito. Até o próprio orçamento familiar está comprometido, porque ele tem uma perspectiva de aqui a alguns anos. Compromete o orçamento da segurança. Com certeza. Porque ele vai pagar mais para pessoas inativas, porque hoje nós já temos isso. Teria que repor aquele cidadão que foi para a reserva, mas só que hoje, como a reposição não é com a velocidade necessária, você sobrecarrega quem está. E fazendo com que quem está adoeça também. Então você termina entrando ali no... Nós temos a previsão hoje, foi publicada até essa semana no Metrópolis. Existe uma previsão que até o final do ano, 1.000 e poucos policiais vão se aposentar por questões óbvias. Tempo de serviço e... adoecimento. Adoecimento, não, e as pessoas estão os policiais estão exauridos da carga que eles trabalham. A desumanidade que é praticada, que o Estado pratica contra ele. Então, isso não é uma questão só de segurança pública, isso é uma questão de social, saúde pública. Porque o Estado colocar na rua pessoas desassistidas na sua atenção básica de saúde, física e mental, ele acumula as duas vertentes do nosso projeto de saúde. E nós não temos um cuidado adequado, quem paga o pato é a sociedade. E com relação ao exercício da profissão, arma, munição adequada, como é que está isso? Está à disposição do cidadão que sai às ruas para fazer um monitoramento, um policiamento, ele sai adequadamente? Olha, hoje a gente não pode nem falar muito sobre isso, porque no Distrito Federal, nós não temos a ocorrência da marginalidade pesada como existe no Rio e São Paulo. Os comandos, os PCCs e tal, não chegaram aqui. Estão chegando. E está tendo um trabalho preventivo no sentido de ou evitar que chegue no estado de insegurança do Rio e São Paulo e nos preparar para que caso chegue, esteja em condições de fazer o enfrentamento? Não, nós temos um acúmulo de trabalho tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, porque essas instituições de segurança... O planejamento estratégico não está chegando lá. Não chega. Porque a solução do governo é gastar pouco em áreas vitais e eu não sei para onde é que vai o dinheiro. Porque só de fundo constitucional esse ano foram bilhões. O Distrito Federal está recebendo esse ano algo do montante aí de quase 20 bilhões, fora o orçamento próprio dele. Por isso que os outros estados têm um ciúme acurado com a questão do Distrito Federal. E essa gestão, ela não se mostra eficiente nem eficaz. Eu chamei a atenção no artigo semanal que eu escrevo, que se nós não aplicarmos com eficiência os recursos do Fundo Constitucional, o questionamento vai aumentar. Vai. E aí não tem como se sustentar. Se nós começarmos a ter denúncias e evidência de escândalo, de desvios e a saúde, desvio de finalidade e a saúde pública da forma que está, o questionamento é como é que a União investe essa fábula
e a contraprestação não vem. Até porque nós somos a capital da República. O discurso é que tem que ter o fundo constitucional, porque Brasília recepciona as embaixadas. Brasília recepciona o mundo. Mas o Estado te dá um volume de dinheiro considerável e você não está dando a contraprestação. Só o fundo constitucional, só o fundo constitucional que o DF recebe anualmente é maior que o que vários estados do Brasil recebem para fazer o orçamento geral do Estado. Então veja que então, é muita grana. Não é pouco dinheiro. Agora, é uma questão de ótica. Eu me lembro, conversando com alguns companheiros do passado e outros mais recentes, eles ficam fixados em ter um quadro próprio, repetindo os erros que se repetiram na minha época, vem da minha época, vem de antes de mim. Vamos falar de quando, porque... E não surte efeito no processo da prestação de serviço. Então, teve um tempo sazonal esses modismos. Vamos contratar uma OS. Vamos contratar não sei o quê. Como se essas OS tivessem a capacidade gerencial que um quadro de saúde oficial do Estado ou de militares com formação em gestão e em medicina também. Nós temos um quadro médico. O exemplo das organizações sociais é claro isso. Com a gestão direta, tem erros, tem falhas, como tem toda a atividade humana. Mas não vai se comparar a uma organização social que só visa o lucro. Não venha me dizer que não visa o lucro, porque visa o lucro. Visa. E as denúncias, só é visitar o site dos tribunais de contas pelo país afora que você vai ver a farra do dinheiro. A farra dos aditivos desnecessários, né? Mas é moda, como você disse, e aí tem os interesses escusos, inconfessáveis no meio disso. Agora, terceirizar segurança pública, não existe. Terceirizar saúde, não existe. Né? Eu sempre tive um posicionamento, até por uma questão de princípios, contrário a isso. Tem ilhas de excelência? Tem. Mas eu não trabalho com exceção, eu trabalho com a regra. E a regra é o desastre. Não estou dizendo que não tem exemplo de excelência, eu até cito. Mas eu quero a regra, não é a exceção. Muito bem. Nós temos A inteligência, como é que aí é usado o investimento em inteligência estratégica no serviço de segurança pública? Porque se você usa o conhecimento da inteligência estratégica, monitoramento, inteligência artificial, você pode até justificar a diminuição do quantitativo de homens. Não é pouco, quase nada. Então, na realidade, nem esse argumento tem para justificar a deficiência. Porque hoje as forças de segurança no mundo inteiro que estão tendo sucesso no controle da criminalidade nos seus países agregaram tecnologia massiva nos seus processos. Você pegar hoje, colocar um homem aqui em pé 12 horas, você vai matar esse homem. Porque o cara com aquele peso, só o colete é 2 quilos, quase 3 quilos. Armamento, com aquele com certeza. Você vai matar. Por isso que tem muita ocorrência nos policiais. As doenças musculares, problema do coluna e tal. Né? E circulatório. Problema circulatório, até pela postura e tal. Mas aí, resultado, esses países transformaram essa prevenção do policiamento através de câmeras. O uso da tecnologia. Mas hoje nós começamos a usar e o que existe hoje é insignificante dentro da necessidade que precisava ter. Nem temos efetivo, nem temos a tecnologia adequada. Nenhum nem outro. E quem é penalizado é o coitado do policial, tanto militar, civil, bombeiro. O bombeiro trabalha suplementando serviço do SUS na área de atendimento, remoção, essas coisas, que o pessoal basicamente não tem folga. E na hora que tem folga, vai fazer esse visto extra para ganhar... aumentar a renda. Então, o Estado penaliza ainda... vendendo a saúde e até a própria vida. Então, eu acho que a gente precisa alertar o governo do Distrito Federal, os políticos do Distrito Federal,
e os governantes, os gestores, de uma forma geral. Eu não tenho, eu acompanho, eu sou um leitor compulsivo, eu tenho um grande defeito, eu leio compulsivamente. Se você perceber, a minha pasta está ali, tem uma revista ali dentro que eu não tenho tempo de ler aí. Saiu do Sindicato dos Médicos, depois veja a capa. Não falta médico no Distrito Federal, né? Nós temos médicos suficientes, não tem médico na rede pública, porque o governo não tem interesse em contratar, né? E há um projeto de terceirização dos serviços, né? Mas o que eu tenho observado é que o uso da câmara na roupa do policial tem diminuído a incidência de ações disciplinares e até de óbito de policial e de cidadão. Qual a experiência e a visão que você tem disso? E se isso é usado aqui no Distrito Federal? Não, isso começou a ser usado, mas ainda não está massificado, mas está começando a usar. Foi feito um estudo de Estado-Maior e esse estudo ficou no âmbito do Estado-Maior, ele não foi divulgado. Mas nós temos um discurso político pró e contra. E a instituição, nem o governo distrital, fez alguma coisa, só constatamos isso. Isso aqui e tal. Porque eu sou um dos que não tenho nenhum um projeto de aceitação total, nem um projeto de repulsa total. Porque eu vejo a Câmara, que alguns falam que é só para fiscalizar o policial, eu vejo que também se constitui na defesa do policial. Porque hoje, a palavra de um cidadão comum, um infrator, né? Da lei, tem mais valor que a palavra de um policial. Hoje no Brasil a inversão está tão grande que chegamos a esse ponto. O policial faz uma apreensão na audiência de custódia, eu levei porrada e tal, leva, solta o cara, manda processar o policial. Então isso já é uma forma de defesa. E é uma forma de disciplinamento do policial. Eu não posso ultrapassar o meu limite. Ele tem que porque usar... eu vou ficar vulnerável. O que é interessante, existe uma coisa chamada protocolo. Protocolo, ele é usado em toda atividade humana. Tem um protocolo na medicina, eu uso o protocolo da ginecologia como ginecologista, eu uso o protocolo todas as atividades humanas. Da clínica médica como clínico, você como policial e tal. Então, se o policial usa o protocolo que é recomendado na atividade, no desempenho das suas funções, não tem problema de ter a câmara, né? Agora, nós precisamos de indicadores realmente. Tem que ter realmente o estudo para saber se beneficiou. Nós pesquisamos pouco. Se não penaliza, porque não pode criar um mecanismo que dá falsa sensação de segurança e que penalize o agente da lei, né? Em detrimento da proteção do delinquente. Para você ver como o Brasil anda hoje, um agente, não vou nem falar da lei, mas do Ministério Público, eu acho, não me lembro agora, ou do Judiciário ou do Ministério Público, que disse que só é legítima defesa depois que o policial só age em legítima defesa depois que o bandido atira nele. Não, isso aí, se ele atirar, ele morreu, ele não vai reagir. Na verdade, eu acho que isso é uma frase construída no momento de desequilíbrio mental. Quando eu digo que o agente da lei só pode reagir depois de ser agredido, perdeu a noção, perdeu o sentido. Eu tenho que me antecipar, né? A agressão e não ser, até porque a agressão pode ser fatal. Você falou uma coisa que eu sempre fui adepto. A polícia no Brasil, ela já foi muito mais discricionária do que é hoje. E no tempo da discricionariedade mais exacerbada, o policial era mais vulnerável do que é hoje. Mas mesmo assim ainda é vulnerável. Porque existe muita discricionariedade. Eu me lembro que quando eu entrei na atividade policial, pessoal, você tem o sucesso da sua carreira bom senso, equilíbrio emocional, inteligência emocional. E eu fiquei, sim, e o resto? Como é que eu faço para prender um cidadão?
Como é que eu submeto o cidadão a uma tal? Então fica para interpretação pessoal e cada juiz depois, quando vai julgar, julga também discricionariamente, porque não existe um protocolo dizendo como é que tem que ser feito. Você, na sua atividade médica, o cirurgião cardíaco tem um protocolo, o cirurgião neurovascular, neurocirurgião, né? Tem um protocolo, porque aquilo é estudado exaustivamente e você, quando sai daquele protocolo, sai daquele protocolo, você coloca em risco a vida do paciente. Perfeito. Então eu acho, quanto mais protocolizada, assim, se a gente pode falar essa palavra. Mas é isso mesmo. Quanto mais protocolo existir na atividade policial, mais segurança vai dar para o policial. O agente da lei. E mais segurança vai dar para o cidadão. E proteção do cidadão. Né? Agora, é treinamento, protocolo. É evidente que, como tem na medicina, existem os casos inusitados. Exatamente. É o que a gente chama de intercorrência. Na intercorrência, você tem que quebrar o protocolo para salvar o paciente ou para salvar o cidadão. Mas intercorrência não é regra. E aí, se você tem uma câmara, você documenta a intercorrência, você justifica a quebra de protocolo. Né? Nós tivemos um caso aqui no Distrito Federal e ficou famoso a questão da Nova Cap, porque existia um protocolo e esse protocolo foi acionado de forma indevida, mas quem pagou o pato foi só o policial que deu tiro. Eu lembro desse episódio. Eu já estava em Brasília, eu lembro desse episódio. Você estava aqui nos anos 70, 80. Então, é uma coisa interessante. Mas essa questão da saúde... Eu era médico da Benecap. Eu trabalhava no serviço médico da Nova Cap pela Benecap. Então, a Caixa de Assistência... A questão da saúde do profissional de segurança pública, aí, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiro, que faz parte do sistema, os guardas municipais, enfim, todo mundo, eles têm que ter um mínimo de proteção do Estado, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto de saúde. Coronel, evidentemente deve estar próximo de encerrar a nossa conversa, mas me fale uma coisa. Quando eu falo de equilíbrio emocional, de segurança, de tranquilidade, o policial ele precisa ter segurança não só no exercício da sua função, mas também nas atividades civis. Porque quando eu não estou de serviço, eu estou como civil. Mais vulnerável ainda. E como é que fica a questão do armamento do policial quando em atividade civil? Eu particularmente entendo que é necessário porque ele não só é visado pela marginalidade do exercício da profissão. Quando identificado na condição civil, ele é mais massacrado ainda. Recentemente mataram o sargento do bombeiro. Pois é. Como é que fica esse questionamento de ter ou não armamento para o policial quando em condições de atividade civil? Toda uma legislação que permitia que os policiais e os bombeiros militares, ao passar para a reserva, tinham direito ao porte de arma até .40 e 9mm e 38. Até esses calibres. Depois, com essa nova visão governamental, que é desarmar totalmente, tem gente que não quer... É contra. Tem gente que não quer deixar o pessoal da reserva portar arma para sua autodefesa. Aí, você que está me assistindo e assistindo o Coronel Wellington, já imaginou a situação do policial reformado, que participou em atividade de diversas ações perigosas, que combateu delinquentes, pessoas de alta periculosidade, que quando se aposenta e vira civil, anda desarmado, mas é conhecido como um militar que foi? Você tem noção da ansiedade, do estresse desse cidadão para estar na rua, nos ambientes públicos? Sobre-humano. O tempo todo vigil, porque qualquer descuido ele pode ser vítima. Não basta por represália? Não é nem a questão de você já está aposentado ou reformado. O problema nós temos unidade da federação que os oficiais
saindo de casa, indo para o serviço, não ponha farda, porque se alguém vir, vai atacá-lo. Então, é uma atividade policial que ela é... Atividade pro resto da vida. Pro resto da vida. E outra coisa, é das mais perigosas possível. Nós temos um exército brasileiro, uma força aérea brasileira, uma marinha do Brasil, que a última vez que foi para a guerra foi na Segunda Guerra. O policial, ele tá todo minuto, inclusive quando ele tá de folga. Tá de folga. Se alguém identificar ele como policial, vão matar ele. É a obrigação de ofício. E se ele também presenciar o cometimento de crime, ele tem que agir, senão é a missão dele. Eu acho que essa proteção do policial, quando deixa o serviço ativo, é fundamental. Então, Gutenberg, eu queria resumir para a nossa audiência, principalmente para os policiais do Distrito Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, os policiais federais que trabalham aqui no Distrito Federal, os policiais rodoviários, enfim, todas as forças de segurança que trabalham aqui no Distrito Federal e no Brasil todo, nós temos que despertar para essa questão da preservação da saúde física e mental dos nossos profissionais. Porque senão, ao invés da gente estar protegendo o cidadão, a gente está ameaçando mais do que protegendo. Você está precarizando mais ainda. O absenteísmo é elevado e nós não temos uma estrutura suficiente para acompanhá-lo quando se afasta. Não basta apenas a licença médica. Se você afasta um policial com distúrbio de comportamento, com ansiedade, depressão, estresse. Se não der tratamento, não adianta. Mas durante o afastamento não tiver tratamento, não adianta. Você vai até cronificar. E eventualmente ele volta à atividade doente e termina cometendo atos falhos, não por imperícia, mas por desequilíbrio da própria doença. Né? Então... E eu tenho a impressão que quando você está na reserva, você não tem as garantias quando se envolve em um ato desfavorável, na rua, em casa, em qualquer outro canto, que tem o policial da ativa. Né? Não, nem na ativa, porque hoje é uma coisa assim complicada, porque fica difícil da gente até entender a lógica do Estado quando se trata dos profissionais de segurança pública. Hoje, um policial na ativa, em serviço, ele é julgado que ele cometeu um crime, o Estado não financia a defesa dele, mesmo ele estando errado. Não tem. E quando você vai para reserva, ou é reformado, ou aposentado já, você não tem assessoria de nada. Se você não criar as associações que tenham o corpo jurídico para defender, acabou, está liquidado. Hoje, se acontecer alguma coisa comigo, eu quiser uma informação da época que eu da minha atividade, não tenho. Não consegue, né? Não consigo. E só as associações que podem dar esse apoio. Por isso que hoje eu entendo que as associações são importantíssimas, porque fazem um trabalho que o Estado não faz. Com certeza. É o que ocorre com o movimento sindical. Ele preenche ali a lacuna do Estado. Mas, antes de encerrar, porque a gente está falando aqui em saúde, e nós, Coronel Hélito, focamos num policial, mas esquecemos de uma coisa que é fundamental. Cidadão. O adoecimento não é só do policial, da própria família. Adoece a mulher, adoece os filhos, sofre a mulher, sofre os filhos. E o policial junto. O policial influencia no desenvolvimento pedagógico, educacional e intelectual da família. Né? A atividade policial é onde existe o maior número de suicídio hoje no Brasil e de separações. E aí o Estado não tem essa visão de apoio. Então é necessário também desenvolver políticas públicas nesse sentido, de expandir não só a proteção do policial, mas todo o núcleo familiar. Até pouco tempo, nós tínhamos um centro de assistência social na polícia. Extinguiram. Retornou-se agora, de forma precária. Então, as associações que estão contra. Você tem a CAB hoje que contrata psicólogos, você tem a associação que eu presidi, que tem os seus médicos, que tem os seus convênios, para ajudar, porque o Estado não está fazendo a parte dele.
E a representatividade política das forças de segurança não tem esse foco em saúde, não? Tem. Nós temos alguns que têm essa preocupação, mas infelizmente existem outros que estão preocupados com outras questões. Nós temos o caso emblemático na polícia, que é o Fraga. Esse aí Roberto Fraga. Da Polícia Militar e da Polícia Civil, é um dos poucos que tem essa visão de proteção do profissional. E ele protege todo mundo, é policial, é bombeiro, é policial civil, ele tem uma folha de serviço prestada aí de década, né? Tanto mas temos outros que não estão muito preocupados. O que eu quero dizer é que existem formas que não é um corpo próprio de saúde, porque o custo de você manter um corpo próprio de saúde é muito alto. Mas você pode fazer, como você disse, PPP, autogestão. Você pode contratar gestores do mercado. Eu já fui presidente da Comissão de Controle de Custos Médicos, médicos, farmacêuticos e odontológicos na antiga Telebrasília. A autogestão é eficiente e custo baixo. Na época se tentou terceirizar. Se dá um exemplo de propostas que eu recebi como presidente da comissão. Nós gastávamos, esses dados eu lembro ainda porque tem umas questões curiosas que aconteceu durante esse nosso trabalho. O custo médio da Telebrasília para as vidas que a Telebrasília tinha é R$84 mil mês. A menor proposta que nós recebemos dos planos de saúde para terceirizar o serviço era 320 mil. Percebeu a disparidade? Então, se você tem uma autogestão eficiente, resolve o problema, dá um atendimento de qualidade, você personaliza e ganha todo mundo. Ganha o Estado, porque gasta pouco, e ganha o cidadão, porque tem uma qualidade de assistência de saúde boa. Foi muito bom essa conversa, porque está lançada agora tanto para o governo como para a nossa audiência, para os policiais, para todo cidadão do Distrito Federal, o problema que ocorre na segurança pública, que é a desproteção do policial em virtude da ausência de políticas públicas próprias para a manutenção da saúde física e mental dos seus profissionais de segurança pública. É preciso se reinventar nessa área. Eu agradeço. Agradeço você ter acedido ao nosso convite. Agradecemos as suas colocações, que são altamente pertinentes. Mostra a competência que você tem para falar dessa questão, porque você é um profissional da área, respeitado, que tem na visão do atendimento público a essência da própria atividade médica, né? Eu agradeço o espaço e ficamos à disposição para o outro momento. Eu gostaria já de propor um podcast especial sobre isso. Eu gostaria de propor que a gente trouxesse aqui um representante depois da própria instituição, um profissional da instituição, um médico, trouxesse aqui um profissional especialista em plano de saúde, e trouxesse, digamos, um especialista em auditoria, tanto de processo, para a gente discutir, cada um formate um projeto que venha a ser viável. Não fica só, eu tenho que fazer o meu corpo próprio, ou então tenho que contratar a OS. Existem outras soluções. A gestão, a autogestão, eu acho com certeza, a gestão compartilhada, a PPP, ou seja, coisa parecida. Uma fundação. Exatamente. Você resolve demanda da categoria e o que tem que ser sem fins lucrativos. E o espaço ocioso é usado até para remunerar aquele parceiro. Isso é uma forma inteligente de trabalhar. Bem, muito obrigado. E cumprimentar a você que nos ouve. Um forte abraço. Queria agradecer a nossa audiência e dizer que vamos pensar, vamos refletir, porque a finalidade desse podcast é exatamente fazer reflexão das questões de segurança pública, onde a gente está num mundo conturbado,
cheio de violência, inclusive de violência interestatais, intergrupos e de todas as formas possíveis. Então, a gente está aqui para colocar a reflexão no debate público, no debate político, e pedir a boa vontade dos gestores públicos para fazerem inovações sem inventar a roda demais. Perfeito. Um abraço. Um abraço a você que nos assiste.